Seja bem-vindo, boa tarde para você, até as 2 da tarde com os donos da bola. Que semana, meus amigos, o Grêmio na Copa do Brasil, o Inter na semifinal da Libertadores. Venha conosco, estou com a bancada aqui já, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, José Aldo Pinheiro, direto do fim do mundo para este nosso mundo aqui de réis mortais. Explica, né? Ele está em Ushuaia, que é a terra do fogo, né? Sim. E é o que se diz que é até o fim do mundo lá, né? Lá embaixo na Argentina, lá embaixinho lá. Obrigado, eu queria que o Zé Aldo explicasse. Deixa eu saudar o Zé Aldo Ribeiro, calma o coração, nós temos 1 hora de programa, tá? Obrigado. Tudo bem, Zé? Que bom te ter de volta aqui. Que bom. Vamos Tô nessa, feliz, né? feliz. Quando o cara sobrevive àquele gelo todo, o cara fica feliz. Tá tudo Na bem. abertura do programa, vamos mostrar já o gol do Flamengo. Acabou o caô, o Guerreiro chegou, estreou no Maracanã. E olha, 100% de aproveitamento contra a dupla Grenal, né? O Guerreiro marcou contra o Inter no Beira-Rio, marcou contra o Grêmio no Maracanã. Esse cara chama a bola, né, cara? Impressionante, né? Impressionante. Ali bate, repate, E o detalhe é o seguinte, ele faz esse gol depois de ter levado 2 porradas, uma do Maicon e uma do Jeromel. Tentaram tirar ele do jogo, ele estava mancando, mas a bola sobrou no pezinho dele, né? Quando o Groy faz uma baita defesa, mas aí tira do pé do Rodolfo, quando o Rodolfo, vejam bem, ó, o Groy dá uma esticadinha com a mão esquerda e cai no pé do... Alguns dizem que foi falha no Groy, eu acho acho que injusto isso aí. Não, é que na verdade é o seguinte, Ele tentou afastar a bola. Alguns reclamam da saída de bola dele, só que se a gente observar bem o lance, o cabeceio foi na risca da pequena área. Ele teria que sair muito do gol para fazer essa defesa, verdade. então ele não teve culpa. Não, e ele faz uma baita defesa, tudo bem, assim, foi em cima dele, mas... Ele fez uma baita defesa, mas ele ficou no meio do caminho. Essa é uma grande verdade. Olha só, ele nem foi pro gol, Não, ele está acompanhando, né? Porque tem zagueiro na marcação. Bom, tudo bem, só estou dizendo o que eu acho, Daniel. Não precisa ficar bravo comigo. Não, mas ninguém tá bravo contigo. Para com... Agora tu virou vítima agora, velho. E o Flamengo, Pô, que mala. O Flamengo acabou vencendo esse jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais da situação do Grêmio, que tem no universo aí dos últimos 4 jogos 3 derrotas, né? Envolvendo inclusive Mas não se preocupe, tá o tudo bem. jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil. O Grêmio tá tudo bem, tá tudo certo. O diretor de futebol do Inter, Carlos Pellegrini, falou sobre a estratégia para o jogo de volta contra o Tigres e a gente acompanha já agora, já vamos falar de Libertadores. É uma vantagem mínima, mas é uma grande vantagem, né? São 4 grandes times numa semifinal. Quem tiver uma vantagem, por menor que seja, já é uma grande vantagem. Né? Quem tem que correr atrás é o Tigres, não o Internacional. 2-1 foi excelente, um grande resultado, é uma vitória, não? É uma vantagem que nós temos. O Tigres é que vai ter que buscar o resultado. A estratégia que o Diego vai montar certamente vai ser com uma cautela, mas saindo para o jogo e buscando também o resultado, né? O Internacional é um time grande, não vai para lá para ficar apenas esperando que o Tigres venha. Nós vamos jogar do nosso futebol como a gente sempre vem jogando. O Inter que embarca daqui a pouquinho, né, para Monterrey, no México, realizou a sua apresentação, não chegou a treinar hoje pela manhã, o último treino dos titulares foi no domingo ainda. O Inter se reapresentou hoje pela manhã, o Sacha concedeu entrevista coletiva no CT e o Inter já está embarcando na sequência para Libertadores aí para jogar contra o Tigres do México. O Pellegrini disse que o Inter não vai esperar o Tigres. Eu acho também que vai ser a mesma postura que a gente viu do Inter em jogos fora de casa ao longo como do ele ano. sempre jogou. Tentar aquele approach Exatamente. inicial, né? Não, Aliás, não. Vocês estão faltando com a verdade. Não, o Diego Aguirre pode ter dito o Fora contrário. de casa, o Internacional nunca fez approach nenhum. O Internacional sempre ficou esperando o adversário. Peraí, Ribeiro. Vocês estão confundindo o gol que o Inter achou contra o Atlético Mineiro. Não. Os 4 gols contra a LDU, contra a Laú. Contra a Laú, 4 gols. no jogo contra o Santa Fé, em que Qual no foi o jogo contra o Santa Fé? segundo tempo o Inter recua. Não, Qual foi o jogo o contra o Internacional. Santa O Santa Fé que o Inter perdeu por 1-0 lá. Que approach que o Inter fez? Vocês enlouqueceram. O Inter faz approach dentro de casa. O começo do jogo do Inter é marcando no campo do adversário. Isso é um perigo pelo seguinte, o Ribeiro Neto é um sujeito persuasivo, ele fala de forma eloquente e ele fala de forma extensa. E ele discorre sobre coisas que ninguém viu, mas daqui um pouco as pessoas passam a acreditar porque confiam no Ribeiro. Gente, o Inter por diversas vezes surpreendeu, o jogo do Atlético é simbólico, o Inter saiu ganhando porque o zagueiro pressionado pelo atacante do Inter perdeu a bola na área.
Exatamente. E o Inter ganhou do Atlético porque ele propôs uma ideia surpreendente de jogo dentro do campo do adversário. Mas que isso, Zé Aldo? Ô, Ribeiro, tu não pode faltar O Inter fez o gol com o Lisandro Lopes. Você não tem memória? Não, o Lisandro Lopes pegou a bola na área do Inter, correu pelo campo fazer o gol lá. O zagueiro errou, o Lisandro Lopes fez o gol. E depois só deu o Atlético Mineiro. Mas Ribeiro, eu tô dizendo que a estratégia do Inter, ela acontece nos 15, 20 minutos iniciais. Exatamente. E é só depois o adversário pressiona. Outro ponto, Ribeiro. O Internacional nunca jogou no contra-ataque. Nunca jogou esperando o adversário para partir no contra-ataque. Ele nunca jogou assim. Ribeiro, tu não pode encarar como a tua verdade é definitiva. Nós estamos aqui inclusive, trazendo todas as versões. Eu não sou o dono da verdade. Não parece. Eu sou a pessoa mais humilde desse... Tu acabou de dizer que nós estávamos faltando com a verdade. Eu usei com forma de nos desqualificar perante o telespectador. Exatamente. O Ribeiro diz que é o cara mais humilde do programa e usa a seguinte máxima: estou aqui para falar a verdade. Olha, tu vê. Como se vocês Olha só, sabe não falassem a verdade. O negócio que eu falou, Peregrino, da estratégia, e isso vem acompanhando, eu acho assim, passado o choque, porque Passado o choque. O Inter tomou uma goleada do Tigres na quarta-feira. Passou um choque. Não, perdeu. Passado o choque. Eu vou tentar. Por favor. Nós temos uma hora, então dá para eu poder falar. Vamos tentar, então. Vamos lá. Passado o choque. Deixa eu entender. Eu vou explicar para ti, tá? E certamente o torcedor vai entender que é o nosso fim, né? Todo o fiasco de ter vencido o Tigres por 2-1. O choque que veio dos 15 minutos de êxtase para o resto de depressão do jogo do Internacional, fazendo com que o torcedor saísse calado do estádio, assustado do estádio. Esse choque passou. Com os dias, porque as pessoas esqueceram. Por que a depressão? Porque o Tigres tomou conta do jogo. Por que a depressão? Porque o Internacional enfrentou um bom adversário. Daí é que está. O Inter ganhou. O Tigres tomou conta do jogo, na opinião do Ribeiro, e o Inter ganhou. Isso é motivo para depressão. Mas, Chico, tem um ponto que a gente não pode desconsiderar. O melhor jogador do Inter foi o goleiro. É que assim, ó. Porque é um baita adversário. São duas verdades. Ninguém está dizendo que não. E vai ao encontro do que eu vou dizer agora. Choque, fiasco. É que tu tá tratando como foi se fiasco, fosse o Inter, não, foi um contra. Então eu vou tirar choque e colocar contraste. Para ver se isso faz tu entender um pouquinho melhor, entendeu? Houve um contraste, entendeu? De uma atuação em 15 minutos e depois do resto, tá? Que foi o Inter a temporada inteira. O Inter do ano inteiro é assim. Me responda uma coisa, chegou na semifinal favor, com vantagem. Mas eu só quero terminar. Mas o seguinte aqui, por favor. que a vantagem que o Inter tem é uma grande vantagem, sim. Obrigado. Ou seja, a verdade verdadeira, usando uma expressão freudiana, é que a vantagem é do Inter. E isso aí é fato. Bom, não tem, é indesmentível. Só que assusta um pouco as pessoas, porque aí vem os pormenores. Quais são os pormenores? Mas porque não tinha que ter tomado um gol? A vantagem é mínima. Mas o que vocês querem? Essa é uma semifinal de Libertadores da América. Perfeito. Mas eu não entendi adversário qualificado. Agora não entendi mais nada. Não, o Ribeiro foi do 8 ao 80. Mas é que vocês não deixaram eu terminar. Não. Tu sentiu que o negócio não ficou bom pra ti, tu foi ardiloso, tu é ardiloso, tu foi ardiloso. Não é. Eu venho falando exatamente que estranhava a depressão que o torcedor saiu do estádio. Não, isso eu não entendi. Vocês estavam comigo lá. Não, isso eu não entendi. Eu fui narrador do jogo, eu fiquei impressionado. Terminou o jogo, o Inter ganhou a primeira partida da semifinal e não teve aquela vibração que se esperava. Claro, porque houve-se contraste para você entender. Mas não houve o show das luzes? Foi antes. No final não teve? Não teve. Não teve. Aí é que está. E eu acho que o torcedor estava errado. E eu acho que é nosso papel aqui analisar de que o Inter enfrentou um bom time e que ainda conquistou uma vantagem. Não, eu vou pedir para Freud, que está sendo representado pelo Ribeiro nesse programa, que ele com a sua imensa memória, Freud, nos esclareça qual foi a Copa Libertadores. Mas como é que ele vai te esclarecer se ele já morreu? Não, mas ele tem um representante, ele está aqui. Não, ele tem uma comunicação. Não, se o Freud conversar com o Ribeiro Neto, aí é brincadeira. Tem uma comunicação. Aí tem alguma coisa errada. Qual foi a Libertadores que o Inter tenha participado? Nem falo das que venceu, que foram duas. Que ele teve moleza numa semifinal. Mas eu não estou dizendo isso, vocês estão confundindo. Tu queria que o Inter desse um passeio na segunda melhor campanha da Copa Libertadores, reforçado por 30 milhões de dólares. Mas só um pouquinho, nós estamos falando grego aqui. Olha, Ribeiro, acho que tu não te fez entender. Com certeza, né? Quem é que te disse que eu queria isso ou que eu estava esperando isso? Eu nunca disse isso. Eu fiz um diagnóstico do que aconteceu no Beira-Rio.
Tá, mas o Que eu Ribeiro, condeno. tu tem que Mas separar que algumas aconteceu. coisas. Tu tem que separar algumas coisas. Eu acho que há muita crítica em relação ao Diego Aguirre, não que tu seja partidário dessa corrente, tu faz as tuas críticas. Eu noto um certo exagero em relação à preocupação que o torcedor do Inter tem. Eu acho que tem que ter. Só entendo que ela foi um pouco exagerada. E outra, o Internacional enfrentou um time que na trajetória da competição foi melhor que ele, Inter. Não, e tem outra, o Inter... Isso tem que ser levado em consideração. Toda a preocupação, Zé Aldo, que nós tínhamos e que aqueles 15 minutos nos desmentiram, né? Nós até comentávamos na cabine, e eu estava preocupado com destreinamento, com desentonamento, com o ritmo de jogo. E aqueles 15 minutos iniciais... Mascarada, mas aí veio tudo. Não. O Daniel Oliveira. Mas o resto do jogo mostrou isso. O resto do jogo mostrou isso. O Inter a temporada inteira, Ribeiro. O Inter começa com intensidade e recua. Não, isso aí é jogos sempre foi a estratégia do Inter. Inclusive, eu disse aqui, suicida muitas vezes, contra o Atlético tomou um gol no final, contra o Santa Fé tomou um gol no final, mas chegou na semifinal assim. Chegou na semifinal da Libertadores. O Daniel assim. Oliveira, que é um sujeito espiritualizado, que é um cara tolerante, que é um cara compreensível, altamente humano. O Daniel não é assim. Altamente humano. Não, eu sou espiritualizado. O Ribeiro, para te aguentar, eu tenho que ser espiritualmente desenvolvido. Daniel Oliveira relativizou a fala que é sequenciada de Ribeiro Neto. Ele tem feito ensaios preparatórios, premonitórios da tragédia. E ele está esperando a tragédia para dizer, eu falei, eu avisei, Diego Aguirre, ele é um louco, tem que ir embora. Ele está preparando isso, gente. Tu chegou nesse ponto mesmo. Ele deixa o portãozinho com um cadeadinho meio frágil para meter o pé se o time do Inter for campeão. Eu só estou dizendo que ele está com o Diego Aguirre, é 8 ou 80 com ele, é isso aí, é tudo ou nada. Vai ficar... Ou ele é herói ou ele é vilão. Pois é, mas essa é a realidade do futebol. E a trajetória vai designar isso. Nós estamos bradando por uma renovação no futebol, inclusive no futebol brasileiro, nós temos que brigar contra isso. Tudo bem, contra esse 8 ou 80 dessa excessividade na cobrança de resultados. A fase de tu dizer o que tu disse do Diego Aguirre já passou. Sim, ele já passou de vez em quando, mas é bom. Antes ele preservou, hoje ele não pode preservar, Ribeiro. Hoje não é ele que preserva. Eu tenho que estar todo dia dizendo isso, porque tu insiste em dizer que ele não repete o time por conta não, eu só espero do que ele projeta para o jogo. Ele não repete porque ele não pode. Agora ele tem todo mundo à disposição. O que ele vai fazer? Vai botar todo mundo para jogar. Eu tenho certeza disso. Mas eu não tenho a menor dúvida. A gente vai falar de Libertadores mais na sequência, de Campeonato Brasileiro. E também falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Rodolfo do Grêmio, que não viaja para Criciúma. O Grêmio está indo para Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, né, no jogo de volta. Amanhã é terça-feira. E na saída de campo, depois da derrota para o Flamengo, o zagueiro Rodolfo falou num tom assim de despedida. Então essa negociação vem de alguma data aí, mas eu estou indo para lá pela parte financeira também, porque sou muito feliz aqui no Grêmio. Não queria sair daqui dessa maneira, sem título, sem ter conquistado nada. Cada jogo que eu entrei, eu tentei dar sempre o meu melhor em campo, sempre minha entrega dentro de campo. Mas às vezes as coisas não é como a gente quer. Vai ser bom para a diretoria, o valor que poderia até ter sido um pouco melhor, mas infelizmente o clube precisa de financeiramente. A gente sabe disso, conversei com a diretoria. Falei se eles tivessem como permanecer também, mas não depende só de um lado, tem que ser bom para os dois lados. Mas se eu sair, eu tenho só agradecimento. Peço desculpas àqueles que eu não agradei. Mas sempre que eu me chegar mesmo pro Grêmio, eu procurei honrar da melhor maneira possível, e se entregando dentro de campo. Você não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar. Mas mesmo assim, acho que eu fiz um bom trabalho aqui. E agradecer ao torcedor que veio, o torcedor que sempre está na arena, sempre está nos outros jogos. Eu tenho só que agradecer, não tenho nada a pedir, mais nada aqui. Só agradeço de coração mesmo. Voltando aí, o zagueiro Rodolfo, que não veste mais a camisa do Grêmio, pelo menos é a informação que ainda não foi oficializada pelo Grêmio, mas o próprio vice-futebol do Grêmio, César Pacheco, lá no Rio de Janeiro, depois da partida, chegou a dizer que não tinha o que fazer, né? Está fora da lista. E está fora da lista para Criciúma. Não viaja para Criciúma. Como o Hever, que não viajou. Mas o Hever por uma lesão, né? O Hever por lesão tornozelo. Essa entrevista que ele concedeu para o Matheus, ela foi sintomática. Ali foi uma despedida. Não, e disse inclusive que entende a situação do clube, né? Precisa de dinheiro.
não gostaria de ter dado um Qual título é a e situação tal. do clube? Fala então, Ribeiro, É uma agora. situação financeira difícil que tu defende e que tu não está errado em dizer. Que nós concordamos. Todos nós aceitamos parem de exigir do Grêmio o que ele não pode fazer. Olha então aqui, tá ó. tudo certo. Eu vou dizer bem claramente Não, Ribeiro, para vocês aqui. Vocês podem me falar que eu sou chato e tal, mas na verdade eu tento coerência, tá? No que eu busco? Só Às vezes deixa eu não só fazer um consigo, alerta, tá? tá? Não está em pauta a tua tese agora, está em pauta a saída do Rodolfo. Eu vou falar sobre o Rodolfo. Ok, tá? obrigado. O Rodolfo tem que ir porque o jogador já está fora, tá? Tem 28 anos. Eu não sei se havia contratualmente alguma condição do Grêmio liberar ele ou não. O fato é que o Grêmio não teve condições de Ficar com o jogador. Não, de ficar com o jogador, não tive de cobrir a proposta do time turco. Muito bem. Aí agora, eu respeito muito a informação. Ao contrário, eu sempre respeito muito a informação, só que às vezes eu não entendo ela. Aí me contaram, né, que o Grêmio estava de olho no Henrique do Napoli. Agora, convenhamos, telespectador, se o Grêmio não tem condições de cobrir a proposta para o Rodolfo, vai contratar o Henrique com que dinheiro? Gente, parem com esse negócio. É a mesma coisa o Daniel bradando. E o Grêmio